levante a mão e adore o Rei. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo pior, pois a palavra Deus é cura, é escudo para os que nele creem. Creia, Deus está entrando com um grande milagre na tua vida. Vem Espírito Santo. Isso não é obra de homens. E o Senhor nos deu o direito de sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. A tua palavra fala que se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, o Senhor virá dos altos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E como o Senhor entrou triunfal em Jerusalém, entra. Que o teu poder se manifeste. Seja um tempo de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que nós tenhamos vitórias e conquistas. A cada passo que você der aqui, o Senhor vai inaugurar um novo tempo na tua vida. Enche da tua glória. O Brasil te pertence. O céu está se abrindo, uma geração está se levantando, o tempo chegou, o despertar sobrenatural já começou. Prepare-se para o evento que mudará a sua vida. Tel Hayashi trazendo uma palavra profética. Será que alguém escutou o que Deus está dizendo para a igreja do Brasil? Porque nós, como cristãos, acreditamos que o mundo espiritual é mais real do que o físico. Jonathan Stockstill, direto dos Estados Unidos, para liberar um novo tempo sobre nós. We are incredible because we're made in the image of God. We're God's finest creation. Nívia Soares, liderando momentos de adoração sobrenatural. Incendiando corações com o poder da palavra, Camila Barros. Mas tem dias que ele me traz como profeta, e essa tarde é tarde de concerto, e glória a Deus por isso, porque o Senhor só faz isso com aqueles a quem Ele ama. Avivamento, fogo do Espírito Santo, você está pronto? A
Atenção, promoção especial para caravanas. 30% de desconto para grupos, mas por tempo limitado. Monte sua caravana. Não fique de fora daquilo que Deus vai fazer no maior evento da paz. Paz Conference 2025. O despertar sobrenatural, de 19 a 20 de junho, em São Paulo. Garanta sua vaga agora. Acesse pazconference.com. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na Luz TV, CDN, TV mais de 160 canais, TV Estilo, canal 19 da Soul TV para 197 países. A paz do Senhor, eu sou o pastor Roberto Teixeira. Programa Viva Brasil, nós queremos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. O nosso tema de hoje, o cristão e a política. Qual a importância dentro da Bíblia, à luz da palavra de Deus e de cristãos que fizeram a diferença, como Daniel e outros homens de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Temos o prazer de receber aqui nossos convidados, candidato a prefeito Rodrigo Casagrande. A paz do Senhor, Deus abençoe. Prazer ter aqui no programa Viva Brasil. Amém. Prazer imenso estar aqui no programa. Mais uma vez, cumprimentar o pessoal da TV Loas e agradecer ao senhor pelo convite e dizer que aquele dia eu acabei não comentando com o senhor, mas o louvor do senhor ali foi impactante. Obrigado por ter feito aquilo aquele dia. Amém, obrigado. Senti muita presença de Deus. Eu creio que esse negócio seu hoje, nós vamos falar, né? A Bíblia diz, Mateus 18, 20, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Eu senti a presença de Deus naquele lugar ali, como se eu estivesse dentro da minha igreja. Senti muita presença de Deus. Por isso que até me impulsionei a falar com o irmão do lado. Quando ele falou, tem algum músico aqui? Eu falei, eu sou cantor. Eu falei, o hino meu acho que todo mundo conhece. Porque eu tive o prazer de gravar com o Voz da Verdade, com a banda Voz da Verdade em São Paulo, né? Eu cantei na Marcha para Jesus com 3 milhões de pessoas com eles. E aí, logo lá naquele hino, eu estava com esse hino na minha cabeça. Aí, quando vocês falam de ferrolho, de não sei o quê, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, vamos cantar o escudo. Eu falei, será que o rapaz aqui conhece? E normalmente a gente, quando tem banda, a gente não canta sem ensaiar. E nós cantamos ali tudo e Deus preparou e ficou tudo bom. Então, foi bênção. Temos o prazer de receber aqui, candidata a vice-prefeito de Mongaguá, Renato Donato. Prazer ter você aqui. Deus te abençoe. A paz do Senhor, pastor. Obrigado por esse momento, esse espaço. Eu, Casa Branca, nós ficamos muito honrados com o convite. Aliás, agradecemos a audiência também de todos que estão nos assistindo. E vamos aqui trocar um pouco de ideias. E o senhor falou aí daquele dia, porque nós fizemos uma reunião, né? E para receber, né, alguns pastores amigos nossos, e o pastor Estava Roberto parecendo mais participou. uma igreja ali, né? Quase uns 100 pastores. A gente estava reunido para ser abençoados, né, para ser enviados por vocês, para receber de vocês toda essa unção e autoridade. E foi muito bom. Como o Rodrigo disse, no momento do louvor ali, a gente percebeu que o céu desceu. Foi benção. Muito bom. E a gente, só para falar, a gente vai colocar esse louvor hoje, né? Depois a gente vai pôr. Eu sempre canto ele com a banda Voz da Verdade, depois a gente vai participar e colocar com você. Então hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política, porque as pessoas denigrem tudo. Foi a mesma coisa da televisão. Deram tanto e as pessoas até demonizaram a televisão. A televisão é do diabo e agora você tem que pagar o diabo para ter programa de TV. A política é a mesma coisa. A gente vai mostrar à luz da Bíblia que grandes homens de Deus como José, Daniel, Esther, fizeram a história mudar. Se José não fosse político, né, a Bíblia diz, Salmo 103, versículo 7 e 8, Deus tira o pequeno lá do fundo do poço e o faz assentar entre os príncipes. Deus tirou Daniel de escravo com 17 anos, até ele chegar a governador, que era político, com 30 anos. São 13 anos de luta, mas atrás de cada luta sempre vem uma grande vitória e uma grande experiência da parte de Deus. Amém. E José foi tremendo, porque Deus tirou ele de lá e de escravo se tornou governador. Então é um tempo de mudança. É isso que eu quero dizer aqui. Nosso candidato, Rodrigo Casagrande. Deus tem sempre surpresa, né? O estoque de milagres de Deus nunca acaba. Se você olhar na Bíblia de capa a capa, sempre tem milagres do nada. E nós falamos aquele dia, a Bíblia diz em Lucas 1,37, pois para Deus nada é impossível. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo seu projeto, e também me incluo nesse projeto, porque eu também coloco aqui o meu voto a vocês.
o projeto de vocês, que eu creio que Deus está nesse negócio, né? Deus está nisso e que vamos... A gente sempre diz isso, o que nos une é mais forte do que o que nos separa. O que nos une é o sangue de Jesus. O que nos separa são coisinhas, dogmas e doutrina, mas o que nos une é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Vamos ouvir então os louvores, já voltamos já. Vamos ouvir então Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, o Escudo. Voltamos já. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Lavassuri me comandar a batalha. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Levante a mão e adore o Rei. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem cura
O céu está se abrindo. Uma geração está se levantando. O tempo chegou. O despertar sobrenatural já começou. Prepare-se para o evento que mudará a sua vida. Tel Hayashi trazendo uma palavra profética. Será que alguém escutou o que Deus está dizendo para a igreja do Brasil? Porque nós, como cristãos, acreditamos que o mundo espiritual é mais real do que o físico. Jonathan Stockstill, direto dos Estados Unidos, para liberar um novo tempo sobre nós. We are incredible because we're made in the image of God. We're God's finest creation. Nívia Soares, liderando momentos de adoração sobrenatural. Incendiando corações com o poder da palavra, Camila Barros. Mas tem dias que ele me traz como profeta. E essa tarde é tarde de concerto. E glória a Deus por isso. Porque o Senhor só faz isso com aqueles a quem Ele ama. Avivamento, fogo do Espírito Santo. Você está pronto? Atenção, promoção especial para caravanas. 30% de desconto para grupos, mas por tempo limitado. Monte sua caravana. Não fique de fora daquilo que Deus vai fazer no maior evento da paz. Paz Conference 2025. O despertar sobrenatural, de 19 a 20 de junho, em São Paulo. Garanta sua vaga agora. Acesse pazconference.com. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na Luz TV, CDN, TV mais de 160 canais, TV Estilo, canal 19 da Sul TV para 197 países. Hoje nós estamos falando o nosso tema, o cristão e a política. Temos o prazer e a honra de receber candidato a prefeito Rodrigo Casabranca aqui com a gente e candidato a vice-prefeito Renato, não é? Renato Donato. E agora também chegou aqui nosso vereador, não é? Francisco Fragoso. Paz, Senhor Francisco. Prazer ter você aqui no programa Viva Brasil. A paz, pastor. A paz a todos os ouvintes da Sol TV, do Viva Brasil. E estamos aqui para falar sobre fé e política, sobre o envolvimento necessário do cristão nesse tema tão importante que para o nosso município agora, que é a política. Estamos aí avizinhando-se uma eleição suplementar, e estamos aqui para falar sobre isso, para abrir os olhos do eleitor, porque o cristão consciente, ele é um cidadão inteligente. Amém. Agora vamos continuar falando aqui, candidato a prefeito Rodrigo Casabranca, diga para nós aqui, eu vi esse banner, eu achei muito interessante. Se você fosse prefeito por um dia, o que faria primeiro em Mongaguá? Gostei desse. Fala pra gente um pouquinho, qual a sua perspectiva do que você acha que pode fazer melhor por Mongaguá? Mais uma vez, boa tarde a todos. Esse bannerzinho, ele faz um sucesso. O que a pessoa faria, né? Primeiro a primeira situação que teria que ser feita aqui na nossa cidade. Hoje nós temos diversos problemas na nossa cidade, estamos enfrentando diversos problemas. A gente está hoje, na data de hoje, né, nessa semana, passando por um assim que eu acho que eu nunca vi na cidade de Mongaguá, né, uma troca de funcionários feita pelo nosso opositor, que não detém nenhum mandato, não tem nada, apenas foi colocando as pessoas e tirando outras, e assim, isso, imagina o quanto isso não onera um cofre público fazer um negócio desse, não é verdade? Eu vi uma outra reportagem também dizendo que os cofres da prefeitura parece que não conseguem pagar o pagamento a partir de setembro. Não sei se você viu isso, saiu hoje. São dívidas e dívidas, e aí por conta desse projeto de poder que é feito, de ficar trocando pessoas de grupo, de promessa, de cargo, a gente chega numa situação. Então, às vezes a gente pergunta qual seria a primeira lição de casa que nós teríamos que fazer aqui na Prefeitura de Mongaguá. Nós temos hoje aí uma zeladoria muito ruim da nossa cidade. Até, acho que não tem o porquê não falar isso,
o prefeito interino, nos 2 primeiros meses que ele ficou, eu achei até que ele estava dando um visual melhor em cima dessa zeladoria, mas depois a gente percebeu que era só politicagem mesmo e não está querendo mais fazer nada. Mas diversos pontos da cidade, qualquer momento que tiver uma chuva um pouco mais forte, a gente sabe que a cidade vai sofrer com alagamento por falta dessa zeladoria. Nós temos hoje, também nessa reportagem que saiu, que a partir de setembro não se tem o dinheiro para pagar o funcionalismo público, também fala da mesma forma que nós não temos insumos no Hospital de Mongaguá. Isso porque o contrato venceu e não foi renovado o contrato. Imagina, a prefeitura não pode comprar o insumo porque ela não tem contrato vigente. Então, assim, são coisas assim, falando da medicação, dos medicamentos da prefeitura também, que não teria dinheiro para comprar. É assim, estão tentando, uma pessoa está entrando, né, na prefeitura e está vendo o que está acontecendo. Essa pessoa todo mundo sabe, eu acho que eu posso usar o espaço aqui para falar, o Paulo Vias Filho, ele perdeu ele chegou a ganhar a eleição passada, mas acabou sofrendo aí uma derrota junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ficou inelegível, e por assim, eu acho que uma forma de buscar esse poder, né, acabou se juntando todos os políticos da cidade, todos os mais antigos, e até mesmo o atual prefeito interino, e agora veja se pode, ele mesmo, com a inegibilidade, ele entra dentro de um prédio público, ele escolhe quem vai ficar, quem não vai, ele tira, coloca, faz reuniões dentro de prédio público. Hoje no DAS, Departamento de Ação Social, logo pela manhã, nós tínhamos uma fila ali imensa de pessoas para buscar uma cesta básica, ele dando senha, o grupo dele dando senhas da cor verde, imagine isso, senhas da cor verde, para colocar na cabeça do cidadão a cor, e usando o trabalho que eu ainda falei para você, o trabalho que foi feito pelo Departamento de Turismo. O Turismo fez o trabalho, arrecadou as cestas, e hoje eles estão distribuindo quase 600 cestas em véspera de eleição. É só nesse município que acontecem essas coisas. É surreal. Então hoje, se você, voltando, a gente vai esticando, voltando, se fosse para a gente fazer a lição de casa hoje... Hoje está uma bagunça Santo Mongaguá. A bagunça, eu acho que... Meu Deus. Olha, acho que a primeira coisa... Está meio abandonado. Eu acho que teria que fazer uma limpeza ali, né? Sim. Agora mais do que nunca, né? Uma limpeza dentro do prédio público. Senão a gente não consegue administrar, não. O negócio está terrível. Porque o mau uso do dinheiro público, né? Mongaguá já não tem com a renda o que precisa para ter um governo melhor. E jogando dinheiro fora e fazendo uma má administração, está jogando dinheiro pelo ralo. Isso quer dizer que você imagina a rescisão de todos esses... Cada dia você gastar mais dinheiro público e vai ter que recontratar outras pessoas, que significa que vai ficar cada dia mais sem dinheiro. É verdade. Menos saúde. Você sabia do diretor de trânsito? Está sabendo do diretor de segurança? Não. Tudo trocado já hoje. Então virou uma máfia que as pessoas fazem o que quer para um ajudar o outro. Né? Mas é só aqui nessa cidade, isso não existe o que está sendo feito aqui. Está tendo uma coisa... E a gente está até fazendo o tema de hoje, o cristão e a política, né? Falando, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, para orar por todas as autoridades constituídas por Deus, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Nós, como cristãos, temos que orar, mas temos que agir. E agora, com o nosso voto, com o seu voto, você que está aqui em Mongaguá, você pode mudar a história de Mongaguá para melhor, e é por isso que nós trouxemos aqui o candidato, o prefeito Rodrigo Casabranca. Casabranca, fala para a gente, assim, um pouquinho mais sobre a saúde de Mongaguá. Uma coisa interessante aqui na saúde de Mongaguá, nós temos uma OS, né, que funciona no Vera Cruz. Nós temos uma UPA no Júnior de Campos, né, e teríamos que ter aqui uma maternidade funcionando aqui no centro, no qual é o PS infantil. Essa maternidade, no ano de 2018, nós deixamos ela pronta. Ela estava assim, era só virar a chave. A inauguração dela seria 7 de dezembro de 2018. Nós ganhamos uma eleição no dia 30/11, depois tiraram a gente como a liminar. Essa maternidade ficou ali. E esses dias
a gente foi dar uma olhada. É inacreditável. Todas as coisas, ô, Fragoso, jogada. Assim, ninguém usou, ninguém fez nada. Apenas abandonou, sabe? Pronto-socorro do Veracruz. Claro que o tratamento é diferenciado por ser uma OS. É um atendimento até que eu acho que de excelência para um município de 60 mil habitantes, mas é uma ferramenta cara para a nossa cidade. Ele custa quase 2 milhões de reais mês, é 1.900.000 e pouco. Nós temos uma UPA, essa UPA você já viu o abandono total, você já vê que o forro dela caiu há quase 1 ano e pouco e assim ficou. Você vê que ela é suja, você vê que é um atendimento mais... Então, assim, nós temos um aparelho que está pronto e não funciona, nós temos um que funciona por demais a quase 2 milhões de reais, e nós temos ali a unidade de pronto atendimento lá na Agenor de Campos. A Agenor é da Avenida São Paulo, você fala? Na Avenida Monteiro Lobato. E tem uma aqui, é UPA também? Que Essa é pronto-socorro. Pronto-socorro? Pronto-socorro ali do Veracruz. Mas você vê que, como está abandonado, minha esposa, essa semana, eu fui lá, nós temos convênio, mas como o convênio é só Santos e Praia Grande, era uma emergência, não sabia se era dengue, se era... Passou pelo pronto-socorro. Aí passei lá nesse pronto-socorro, a mulher que estava perto da minha esposa, caiu um pedaço do teto na cabeça da mulher. Aí a mulher desmaiou lá, levaram ela, depois não aconteceu nada, e ela depois foi medicada e tudo. Aí minha esposa estava bem perto, eu falei, meu Deus, se você pode acontecer com qualquer um. Eu falei, tá abandonado, o negócio estava caindo. Se foi no pronto-socorro, foi só um pedacinho. Lá falei, se fosse na Agenor, caiu o teto inteiro. Meu Deus do céu. Agora, diz pra gente, quais são os seus projetos principais para o desenvolvimento da cidade de Mongaguá, você ganhando para os próximos anos? Nessa área da saúde, por exemplo, nós temos aqui hoje uma parte, né, da saúde que está num déficit muito grande. Nós temos, por exemplo, a parte de laboratório, né? Nós tínhamos um laboratório aqui municipal, né? Claro, terceirizado, pagava-se, acho que cerca de 370 mil reais mês, tá? E nós tínhamos um laboratório que funcionava, que era o Itapema. Era um convênio, né, junto com o município. E quando renovaram essa última OS, colocaram que nós íamos ter um laboratório aqui dentro ou da UPA ou do próprio pronto-socorro. Por incrível que pareça, Mongaguá não tem um laboratório de análises clínicas hoje. Hoje a gente recolhe, quando é uma emergência a gente consegue fazer, a gente fala bater, né? Bater o exame dentro do pronto-socorro, ou quando é normal, ele sobe para São Caetano, para depois ele descer com o resultado. Você imagina quanto tempo isso aí demora para a população? Então, assim, tem algumas vertentes que precisam ser urgentemente, né, remediadas. Nós temos lá na própria unidade de pronto atendimento no Agenor de Campos, o nome mesmo já fala, pronto atendimento. Nós não temos ali também um médico, né, um infantil ali, um pediatra que cuide da parte de infantil no Agenor de Campos. Uma mãe que tem um problema com uma criança lá, ela tem que sair do Agenor de Campos e vir até o centro da cidade, às vezes num horário que às vezes não tem nem ônibus, né? E outra coisa que seria bem interessante também, mexer na unidade de pronto atendimento na UPA e colocar ali esse atendimento. Tem várias coisas que a gente precisa fazer meio com urgência. Quando hoje a gente bate uma pesquisa na rua, a pesquisa ela não bate nem saúde, nem educação, ela continua batendo na zeladoria. O povo reclama muito da sujeira da nossa cidade, dos matos, dos abandonos dos bairros. A gente vai ter que dar uma mexida nisso aí, né? Fazer um mutirão bairro a bairro. Começar pelo menos ali pela Pedreira, depois fazer o Veracruz, a Vila Atlântica, e assim, um giro meio que rápido, porque assim, a zeladoria do nosso município, quando a gente terminar a Pedreira e tiver no Agenor de Campos, a Pedreira já está precisando fazer novamente. Ela ficou muito tempo defasada, ficou quase 4 anos assim, sem fazer nada. Exatamente. Como você planeja lidar com o desafio específico de Mongaguá? Se tem um desafio que você acha? O desafio é a geração de emprego dentro da nossa cidade, né? Isso aí é muito importante. Eu acho que uma cidade que não gera emprego, ela não tem renda, ela não consegue fazer nada. Então nós temos aí dentro do nosso plano de governo, né, um incentivo fiscal para empresas que venham
para dentro do nosso município, gerar renda, né? Gerar emprego e renda na nossa cidade. E isso dá muito certo. A gente estudou muito isso, e nós já temos algumas empresas que estão dentro desse projeto que a gente tem. E assim, logo de princípio, assim, nós temos empresas aí com quase 2.000 vagas querendo trazer para dentro da nossa cidade, com 5 anos de anistia fiscal. Entendeu? Isso é muito interessante. Então, acho que a geração de emprego aqui no nosso município é o pontapé inicial. Verdade. Qual o seu plano de ação para melhorar a qualidade de vida dos moradores em áreas como saúde, educação e segurança? Saúde. Eu acho que Mongaguá carece hoje. No Mongaguá, igual a gente está falando, nós temos uma UPA, temos um pronto-socorro, nós temos um hospital infantil, mas nós não temos um hospital aqui na nossa cidade. Eu sei que é o sonho de toda a cidade de você ter um hospital. Não é fácil construir um hospital. Requer ali o espaço, requer a construção, requer o manejo de todo o prédio em si. Mas assim, é muito interessante para o município você ter um hospital para a cidade. Na segurança, acho que o monitoramento seria de grande valia, equipar melhor um pouco a Guarda Municipal. Nós temos a Guarda Municipal hoje, às vezes, com 63 homens, com apenas 2 carros. 2 carros, imagine. Está tudo defasado. Tudo defasado, imagine. Você ter 2 carros com 63 homens na guarda. E mesmo os salva-vidas que você vê aqui na praia, né? Aconteceu recentemente, tem afogamento aqui pertinho, que eu moro em frente ao mar. Tem poucos salva-vida para uma praia tão grande, mesmo nos feriados, assim, a gente está vendo bem poucos salva-vidas, né? Acho que o salva-vidas, acho que não, já foi salva-vida, não foi? Não. Não? O que acontece é que fora especialmente fora da temporada, né? Porque na temporada nós temos a operação Verão, né? Verão, né? Que o governo do estado ele contrata aí o pessoal através do Corpo de Bombeiros, né? E esses guarda-vidas temporários, eles ficam durante o período de férias, mas que encerra em março. Então, por exemplo, um final de semana de calor, o pessoal está na praia. O último feriado mesmo foram 4, 5 dias, né? De feriado que nós tivemos aí, né, Fragoso? Fora de temporada e lotado, e não tinha ninguém na praia. Até testemunharam aí que houve um afogamento. Mas é importante isso. E por isso também é importante a nossa participação na política. Fragoso lá no Parlamento Municipal como vereador, Rodrigo, se Deus quiser, futuramente como prefeito da nossa cidade, eu como vice, e a gente poder, de alguma forma, trazer projetos para dar suporte para a nossa cidade, para poder receber bem o turista, e isso também tem a ver com geração de emprego. Né? Fala para a gente também, eu como pastor, né, representando os pastores aqui de Mongaguá, qual o projeto de vocês em benefício das igrejas? Porque as igrejas ela tem uma importância muito grande de ajudar a comunidade, né? E a igreja praticamente abandonada, nem cesta básica, nem nada você consegue fazer para que a igreja possa usar até o local da igreja para dar cursos profissionalizantes, cesta básica e ajudar as comunidades. O que você acha que a igreja pode contribuir mais? O que você acha no projeto de vocês, a igreja? No nosso projeto, a gente colocou a unificação, né? A criação do Conselho de Religião. O que seria o Conselho de Religião? Seria um conselho destinado a todas as religiões, e não somente uma. Nós temos aqui na nossa cidade, por exemplo, a festa de Nossa Senhora da Aparecida, pela Igreja Católica. Nós temos a festa de Iemanjá, né? Aí quando você fala da Marcha para Jesus, né? É um sufoco. Porque assim, a Igreja Católica, ela tem ali uma verba específica que vem do governo. Até o Márcio França, uma época, destinou um valor aqui para a nossa cidade. Tem uma verba específica para fazer a festa de Nossa Senhora da Aparecida. Depois, a de Iemanjá, eles fazem um rateio gigantesco, né, para ter a festa de Iemanjá. Agora, a Marcha para Jesus, qual é o apoio que a prefeitura dá? Nenhum. E eu vou falar para você, Francisco, no ano de 2018, quando eu estava à frente da prefeitura, eu acho que quem era o pastor ali, coordenador, acho que era o Wagner Fidelis, naquela época. Nem palco, nem nada vocês tinham. Vocês tinham apenas um caminhão e vocês pediam, sabe o quê? Para que a viatura fosse seguindo. A gente contratou um show e fez um palco. Foi a primeira vez em 2018.
Em 2018, pode ver que foi dali para cá que começaram a colocar o palco. Então, assim, esse Conselho de Religião, ele vem atender todas as religiões, entendeu? Exatamente. Por exemplo, você vai dar um curso dentro de uma igreja. Por que não passar pelo Conselho, a Prefeitura não poder colaborar para que esse curso saia, entendeu? Então, assim, eu acho que seria de grande importância, sabe, a gente conseguir fazer esse movimento em prol de todas as religiões aqui no nosso município. Porque aí você pensa, quando a Bíblia diz em Salmo 133, ao comum e consagrado dos irmãos em união, a palavra de unidade, de união, né? E se você utilizar a igreja para dar curso público, seja igreja evangélica, espírita, católico, qualquer um que use o seu espaço para ajudar a comunidade. Né? Com certeza, mas é isso que a gente está querendo fazer. O terceiro, a participação do terceiro setor, né, que são as comunidades, né, as igrejas, assim, o que eu penso que nós, como poder público, podemos fazer é dar o suporte. O primeiro suporte que precisa para uma instituição, seja ela qual for, é justamente o suporte administrativo. Que às vezes você tem uma boa vontade por parte do povo, mas não tem uma organização. Você tem uma associação, né, fazendo em prol do necessitado, fazendo em prol da viúva, fazendo em prol do órfão, mas porque ela não tem um corpo jurídico, porque ela não foi constituída, ela não consegue buscar recursos, seja do governo municipal, estadual ou federal. Então, eu penso que você, como poder público, dá esse suporte para poder regularizar a instituição, para ela poder... Porque ela não existe. Né? O conselho é feito para isso. Entendeu? Porque muitas igrejas evangélicas, ou seja, qualquer uma dessas instituições que não tem o CNPJ, ela não existe. Não existe. Não existe. Né? Legalmente, então, ela só pode receber qualquer recurso, legalmente, se ela tiver o CNPJ. Então, e eu acho que o primeiro, seria a legalização de qualquer um desses. O primeiro passo para poder andar junto, até para poder justificar, né, que amanhã foi feita uma parceria entre o ente público e uma instituição, essa instituição precisa existir no plano jurídico. Então, para isso é preciso ter esse suporte. Talvez um conselho ele seja importante para quê? Justamente para receber as demandas da comunidade através da organização. Isso, e aí dá o suporte, é aquele negócio. Não é dar o peixe, mas é dar a vara para o pescador. Um conselho ele vai abranger tudo isso, assim, documentalmente, né? Se o poder público colaborasse com uma contabilidade, alguma coisa, né, que ajudasse, né, a parte documental. Agora, outra coisa que eu estava analisando esses tempos atrás, a festa de Iemanjá, né? Nós temos aqui na cidade, nós estamos falando de todas as religiões, o quanto a prefeitura arrecada de dinheiro com aquilo ali. Porque ônibus e ônibus entram na nossa cidade e você sabe disso, o quanto que eles pedem. Exatamente. A taxa não é barata, não, é alta. E aí acontece o viés contrário, né? Em vez de você ter a instituição que ela vai prestar caridade, ela vai prestar assistência como um braço do poder público, você acaba rivalizando e você usufrui do benefício que o evento que a entidade faz para o município. E a ideia é andar junto, né, Rodrigo? Junto com a igreja, junto com todas as entidades religiosas que têm o seu trabalho, porque as pessoas estão inseridas nessas religiões, nessas igrejas. E eu sei porque a instituição que eu pertenço, nós temos várias vertentes, socioeducativo, presídio, nós fazemos trabalho de bairros, o Unisocial, e é muita gente. Eu fico na igreja um período semanal, tomando conta da igreja, e entram pessoas pedindo ajuda. Sexta, pessoa vulnerável de documento, e nós ali conseguimos assistir. Mas tem igrejas que não têm essa condição. Por quê? Porque não são regulamentadas, como o Renato falou. E eu acredito que o prefeito fazendo isso é ótimo, porque essa instituição ela passa a ser um braço para que o prefeito possa aí, fomentar entendeu? A instituição como um órgão que vai ajudar ali, que vai, por exemplo, casa de passagem, casa de recuperação, o que a prefeitura faz, fecha, não está regulamentado, fecha, ninguém chama o pastor e dá um apoio para ele, vamos ajudar, vamos liberar agora. Tem bastante coisa aí que não é regulamentada e não fecha.
Já né? E não pensou ajuda quantas ninguém. igrejas, pastor, a gente não tem hoje na cidade, ajudando a comunidade, ajudando a população, e como o Renato disse, elas não existem. Irregular, né? Elas não podem receber, elas vivem ali em cima de serviços, de doações para ajudar a população, e elas não existem. E mal, você vê, tem muitas igrejas fechando por falta de verba. Que mal consegue pagar o aluguel da igreja, que não é barato, principalmente o lugar que a pessoa vai ficar. Agora, lembrando bem disso, porque mesmo a Marcha para Jesus, você vê, a Marcha para Jesus em Praia Grande foi 7 mil pessoas. Teve uma ajuda financeira da prefeitura, trouxe cantores de nome, por isso foi mais gente. A de Mongaguá foi uma marcha fraca, porque não tinha um cantor de nome. Né? E tem que ter, na Marcha para Jesus, tem que ter um cantor de nome para a prefeitura ajudar, para que atraia pessoas, como fizeram. Mas é sobre isso que a gente está falando. Estou dando um exemplo de Praia Grande. Então a gente pensa nisso. Inclusive agora. Estávamos, né, Rodrigo? Na marcha, inclusive, eu tenho até ouvido, estava olhando esses dias, estava eu, você e o Renato juntos lá, e você disse que estaria no seu governo ajudando na marcha. Eu já fico muito feliz, viu, Francisco? Porque assim, não havia, antes desse marco aí do Fidelis. Aí de 18 para cá. Não existia um palco, não existia um show no final. Sim, a gente marcha agora, encerra ali com a concentração na do samba, que é muito bacana. E assim, é um evento uma vez por ano, mas a igreja, a força da igreja, né, Renato? Ela pode ser utilizada, na minha opinião, 3 ou quem sabe 4 vezes por ano. É isso mesmo. E isso atrairia até pessoas de outras cidades para cá, que vai fomentar o comércio local. É bom, a pessoa vem para cá no sábado, ela vem de um outro município que ela sabe que o evento é forte, o evento é bom, ele tem né, credibilidade, ele tem conteúdo, importante. E a pessoa acaba vindo do município dela naquele final de semana para ela participar, para ela estar conosco. Isso é bom para o município. Né? Eu queria só voltar. Pode falar. Porque o pastor Roberto falou sobre da situação, o Rodrigo falou da questão caótica que nós estamos passando, mas o tema de hoje era o cristão e a política. Né? Essa situação ela é ótima para que a gente possa apresentar algo diferenciado, algo que traga luz, algo que seja de verdade diferente. Eu falo isso porque, falando de Bíblia, José ele se destacou quando a fome chegou. Porque Deus o capacitou para ele poder governar, para ele poder gerir no momento oportuno, no momento certo. E às vezes a gente está passando por situações, Rodrigo, a gente está vendo o governo de Mongaguá sendo tomado, né? A gente está vendo iniciativas sendo feitas e ao arrepio da lei, a gente vendo o poder público sendo usurpado, mas tudo isso eu creio que tem um propósito. A gente precisa colocar as coisas em dia, a gente precisa colocar as coisas no lugar, e a gente precisa fazer, principalmente, isso é uma missão nossa, é fazer o povo voltar a sorrir na nossa cidade, fazer o povo voltar a ter orgulho de ser mongaguaense, fazer o povo ir para a rua e ter orgulho de ser cidadão mongaguaense, né? Porque essa é a nossa missão, acima de tudo, essa é a nossa missão. E isso é com muito trabalho, isso é com muita dedicação, isso é acordando cedo e dormindo tarde, para cada dia mais, seja lá no parlamento, Fragoso, que você vai ser muito importante para a gente nisso daí, seja lá na prefeitura, Rodrigo, a gente poder dar rumo para a nossa cidade. E é claro, com a participação de todos aqueles que queiram ajudar, sejam as igrejas, sejam as instituições, as pessoas de bem que querem ajudar a nossa cidade. E não só com José, né, Renato? É isso. Deus, quando o povo foi para o exílio da Babilônia, ele se preocupou em colocar ali Daniel. E Daniel não foi sozinho. Ele levou 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Daniel, Abednego. ele era governador e ele tinha 3 superintendentes. O que nós precisamos? De pessoas de Deus na política. Eu falo para o Rodrigo que foi Deus que levantou ele. Porque ele, talvez, por todos os últimos acontecimentos, ele teria até motivo para já ter desistido. É verdade. Mas é Deus que sustenta. Porque nós temos orado pela cidade. A gente faz intercessões pela cidade. E Deus, ele ouve o nosso clamor. Então, ele levanta pessoas voltadas ao entendimento da importância de Deus no local. Não é o Deus de uma igreja ou de outra. É o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Amém. E a gente observa o cuidado de Deus para o Mongaguá em tudo, né? Então, nós vamos vendo aí que, veja bem, na última eleição, aconteceu algo bíblico. João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. E houve uma grande mentira no município. E essa mentira tem um nome, aliás, um nome e um sobrenome.
E tudo o que ele falou não aconteceu. E agora nós vivemos uma situação que, inclusive, muitas pessoas jogam nas suas costas, dizendo que o Renato que é o culpado. Não, que o se eu Renato sou o culpado da verdade, isso. então... Entendeu? Então, quer dizer, eu tô bem. É porque, assim, desvincula-se, né? Cria-se uma narrativa e desvincula-se o erro a quem ele tem que ser imputado. A Sim. gente não está nem aqui dando nomes, mas quem está nos ouvindo e é de Mongaguá sabe do que eu estou dizendo. E, assim, muito diretamente, o diabo é o pai da mentira. Nós não mentimos para ninguém, né, Rodrigo? A gente está com a verdade e a verdade vai continuar na nossa boca porque nós somos filhos da verdade. Amém. E, portanto, queremos um prefeito também verdadeiro, não fake news, né? E a Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já quero agradecer a participação aqui, candidato prefeito Rodrigo, Casa Branca, Deus abençoe, obrigado pela sua presença aqui. E você tem o nosso voto e você pode votar em mudar a situação de Mongaguá. O seu voto pode mudar a história de Mongaguá. Deus quer que você tome uma atitude, não adianta só orar. É oração, é orar e agir. Pense para votar e não vote para pensar. É muito importante, votar com inteligência, né? Então, obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Viva Brasil. Obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez, TV Loas. Já tem carteirinha aqui, viu? Eu sempre. Obrigado, muito obrigado, pastor Roberto, obrigado, Fragoso, obrigado, pessoal aí da técnica, obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Como eu disse, a gente vive momentos importantes na nossa vida, não foi por acaso que chegamos até aqui, né? Só fazer uma breve lembrança. Antes da eleição, o Rodrigo sequer podia ser candidato, porque havia uma mentira. A gente conseguiu, com verdade, restituir a verdade. Fomos para uma eleição. E levantar essa mentira hoje. Fomos para a eleição, e aí tinha um outro candidato, todo mundo sabe, o Paulinho, que ele insistia em dizer que ele podia ser candidato. A lei não dizia isso, né? Por mais que ele tinha convicção da sua certeza e tal, mas no fundo, ele sabia que aquilo não era verdade. Né? Não, ele sabe, tanto que ele dizia, na pior das hipóteses, nós teremos nova eleição. Então ele sabia que tudo isso que nós estamos fazendo, essa instabilidade, tudo isso, ele sabia que podia acontecer. Ou seja, ele pensou primeiro nele. E fica chato, porque você vê nas grandes mídias hoje, em todas as televisões, as pessoas dando uma palhada. A novela, fala novela de Mongaguá. Fala novela, as pessoas dando risada de Mongaguá. Até quando vão dar risada de Mongaguá? Então, pense certo. Isso acaba dia 8. Se Deus quiser. Gente, então, muito obrigado. Vamos continuar aqui com o programa O Cristão e a Política. Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. A produção vai separar o hino. Deus sara esta nação. Há uma esperança para Mongaguá. Amém. Há uma esperança para São Paulo, para o Brasil. O nome é Jesus. Nós temos que orar, nós temos que agir. Então vamos ouvir esse hino. Deus sara a nossa nação. Nós entregamos a nossa nação e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nação sem Deus não é nação. Voltamos já já. Programa Viva Brasil. Dias melhores virão. Com o seu poder, com o óleo da sua unção, Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia
Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara, Deus sara. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia, Deus olhou para o Brasil, pelo Brasil se apaixonou. Deus, de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para o Brasil, pelo Brasil se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramou da sua, liberou todo o poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramou muita unção e liberou todo o poder. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o óleo da sua unção. Com o óleo da sua unção. Vem Espírito Santo. Isso não é obra de homens. E o Senhor nos deu o direito de sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. A tua palavra fala que se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, o Senhor virá dos altos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E como o Senhor entrou triunfal em Jerusalém, entra. Que o teu poder se manifeste. Seja um tempo de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que nós tenhamos vitórias e conquistas. A cada passo que você der aqui, o Senhor vai inaugurar um novo tempo na tua vida.
ápice da tua glória. O Brasil te pertence. O céu está se abrindo. Uma geração está se levantando. O tempo chegou. O despertar sobrenatural já começou. Prepare-se para o evento que mudará a sua vida. Tel Hayashi trazendo uma palavra profética. Será que alguém escutou o que Deus está dizendo para a igreja do Brasil? Porque nós, como cristãos, acreditamos que o mundo espiritual é mais real do que o físico. Jonathan Stockstill, direto dos Estados Unidos, para liberar um novo tempo sobre nós. We are incredible because we're made in the image of God. We're God's finest creation. Nídia Soares, liderando momentos de adoração sobrenatural. Incendiando corações com o poder da palavra, Camila Barros. Mas tem dias que ele me traz como profeta, e essa tarde é tarde de concerto, e glória a Deus por isso, porque o Senhor só faz isso com aqueles a quem ele ama. Avivamento, fogo do Espírito Santo, você está pronto? Atenção, promoção especial para caravanas, 30% de desconto para grupos, mas por tempo limitado. Monte sua caravana, não fique de fora daquilo que Deus vai fazer no maior evento da paz, Paz Conference 2025, o despertar sobrenatural, de 19 a 20 de junho, em São Paulo. Garanta sua vaga agora, acesse pazconference.com. Levante a mão e adore o Rei. Não há ferro. Se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem cura que fiquem de pé. E a tempestade se acalma na voz da sua palavra. Deus é cura, escudo para os que nele creem. Deus está entrando com um grande milagre na tua vida. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na Luz TV, CDN TV, mais de 160 canais TV, estilo canal 19 da Soul TV para 197 países. Hoje nós estamos aqui falando sobre o cristão e a política. Nós tivemos a participação especial, candidato a prefeito Rodrigo Casabranca, já teve que ir embora por causa dos seus compromissos, e o vice-prefeito aqui de Mongaguá também, candidato é Renato Donato, né? Mas estamos aqui também ainda com o vereador Francisco Fragoso. Dos 13 vereadores, pelo menos temos um aqui representando Mongaguá. Nós queremos declarar uma bênção. Qual a importância hoje desse tema, o cristão e a política? É importante, Roberto, assim, nós temos que entender que o cristão ele está inserido na sociedade, né? E a política ela é uma arma para o cidadão. A política é o instrumento onde nós conseguimos trazer benefícios, trazer avanço, trazer progresso e fazer o básico para o cidadão. Mesmo sendo cristão, você vive no mundo.
Nós que não somos desse mundo, vivemos no mundo. E no mundo nós temos que ter saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo isso funcionando. Então, no papel, nós temos que ter uma participação ativa, sim, na prática também. Por quê? Porque a Bíblia mesmo declara que quando o rei é justo, o povo se alegra. Então, nós precisamos, além de orar, também agir, também ter movimentações para ajudar os governos e estar sempre participando como sociedade constituída nas ações governamentais para uma sociedade melhor. Né? Verdade. Falando aqui, princípios bíblicos, nosso tema de hoje é o cristão e a política, não é? É muito importante aqui lembrar sempre isso. Respeito à autoridade. A Bíblia ensina que os cristãos devem respeitar e obedecer às autoridades civis. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 1 ao 7, 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 2, versículo 3 ao 17, né? E a Bíblia diz em 1 Timóteo, né, 2, orai pelas autoridades para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Então, a gente está tentando fazer esse programa, convidando todos os candidatos a prefeito, né, para não dizer que nós não estamos tendo a direito a todos eles, então estou convidando todos para ter essa participação. Também sobre justiça e igualdade. A Bíblia enfatiza a importância da justiça, da igualdade para todos, especialmente para os pobres e vulneráveis. O mau governo faz o povo sofrer. São mais de 60 mil, quase 70 mil pessoas em Mongaguá sofrendo por um governo corrupto, um governo que investe errado o seu dinheiro, né? Você vê uma praia jogada, muito lixo, e a gente quer o melhor para Mongaguá. Eu já vim para Mongaguá há 33 anos, eu passei minha lua de mel aqui 33 anos atrás. Hoje eu moro em Mongaguá, e a gente ama Mongaguá e quer o melhor para Mongaguá, então tem que votar com consciência. Terceiro, amor e compaixão. Os cristãos são chamados a amar, cuidar de todos, independente de sua posição social ou política. A Bíblia diz em Mateus 22, 37, 40 e Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 ao 37. O desafio e oportunidades, engajamento político. Os cristãos são chamados a desenvolver na política e influenciar positivamente a sociedade. É isso mesmo, Francisco? É exatamente isso. E nós vemos hoje isso muito na prática, né? Veja bem, nós temos pautas na Assembleia, na Câmara, que passa pela casa. E nós costumamos sempre dizer que nós temos um mandato e uma caneta na mão. Por que a caneta? Porque é lógico, a caneta é uma maneira de falar. Hoje se faz tudo com a tecla do computador. Então é dali do meu gabinete que saem ideias, que saem projetos de lei. E isso tudo melhora ou não a vida das pessoas. Porque como é que funciona hoje o sistema nosso de governo? O legislativo, ele legisla e fiscaliza o executivo. Então, por exemplo, sai um pedido, um projeto de lei, um requerimento, sai ali uma indicação, e ele vai direto para o Poder Executivo. O prefeito analisa aquele projeto e ele cumpre ele, sanciona ou não. Se o prefeito, por exemplo, se for um projeto de lei e ele não sancionar, ele volta para casa. E aí ele, votado em segundo turno, ele se torna lei. E o prefeito é obrigado a executar. Por isso chama-se Poder Legislativo. Então, nós legislamos. E assim, quando nós temos a consciência de que temos que fazer tudo isso com justiça, com igualdade, buscando sempre o direito do oprimido, daquele que foi menos favorecido. Então, nós conseguimos fomentar políticas como, por exemplo, a política do primeiro emprego, ter mais acessibilidade a estudo, ter mais acesso à medicação, ter mais acesso a uma sociedade segura. Eu sou um vereador que me preocupo muito com o ambiente escolar. Nós temos lá no gabinete muitas denúncias de problemas que acontecem na estrutura escolar, não por culpa do diretor, de quem está ali, nem mesmo do secretário. A questão é uma questão social, e hoje as pessoas são muito diferentes. Então, quando você junta essas pessoas no ambiente escolar, que é um número de salas, e ali os alunos se reúnem, a entrada, a saída, a estada deles na escola, no ambiente educacional, ele tem que ser feito com toda segurança, com toda seriedade para o próprio aluno. Então, nós lá tratamos de todos esses assuntos. Então, o senhor vê, é a importância de nós estarmos ali, com a sensibilidade, com o Espírito Santo,
tendo Deus no nosso coração, a coisa fica mais fácil, porque Deus vai dando a direção, e nós temos aí a compaixão, como o senhor mesmo leu aí no versículo. Sim. Então é muito importante que a gente tenha realmente pessoas cristãos na política, e quem sabe no próximo mandato podemos ter mais um, ou quem sabe mais 2, ou mais 3 companheiros também cristãos, para estar compartilhando com a gente dessa benesse, que é poder ajudar o nosso povo, que é para isso que Deus nos colocou lá. É verdade, porque as pessoas, o que elas esquecem é que o poder legislativo, que é o vereador, as pessoas votam, muita gente vota assim, sem pensar, né? Mas a importância do vereador é que é o vereador que fiscaliza o prefeito, para ele não gastar o dinheiro público do jeito que ele quer, da forma que ele quer e como ele quer. Por isso que está uma bagunça Mongaguá, por falta dessa organização toda, né? Oportunidade de serviço. A política pode ser uma oportunidade para os cristãos servirem à sociedade e promoverem a justiça e a igualdade. Questão importante, como o cristão pode influenciar positivamente a política? Quais são os principais desafios éticos que o cristão enfrenta na política? E responde para nós, como os cristãos podem equilibrar sua fé com a realidade na política? Então, como influenciar na política? Né? Você que está me ouvindo, está ouvindo o programa e é cristão, nós devemos entender que o princípio do nosso Deus é a justiça. E nós sabemos que a base do linear do trono de Deus é ser justo. Deus, ele é amor, mas antes de ser amor, ele é justiça. Então, você que está me ouvindo deve influenciar os seus amigos, os seus parentes, as pessoas mais próximas a estarem se conscientizando sobre quem é candidato e quem que é o melhor candidato para o município. Por quê? Se você votar sem pensar, você vai ficar 4 anos para ter uma outra oportunidade. Não é? E se você pensar direitinho e votar no melhor, no mais confiável, naquele que realmente permeia o que nós entendemos que é o justo, então nós teremos aí 4 anos de prosperidade. A Bíblia nos deixa vários exemplos que nós temos que estar presentes. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Observamos ali que houve um dos 3 que passaram que ajudou, que tomou as dores daquela pessoa, que socorreu ele, que acudiu ele. E esse é um trabalho realmente político, é um trabalho de estar ali ajudando. Então, nós quando chegamos num estabelecimento, num local público, nós procuramos oferecer ajuda. Eu vou visitar, às vezes, um secretário, pastor Roberto, e o secretário pensa que é uma denúncia, que eu estou ali para fazer alguma interrogação, e não. Nós íamos com a simples pergunta, no que eu posso ajudar o secretário ou a secretária com o meu mandato? Eu estou à disposição, eu queria saber quais são as situações, porque o secretário ele tem a exata visão da pasta dele, o do trânsito, o da educação, o da saúde, e eles são técnicos. Nós, vereadores, ali, nós trabalhamos com as leis. Então, o que a gente pode fazer para flexibilizar leis, ou até mesmo inserir leis para que, no contexto da pasta daquele secretário, ele possa fazer um governo melhor. E assim a gente consegue mais emprego, a gente consegue mais inclusão do nosso povo dentro da sociedade, uma sociedade mais equilibrada. Mongaguá tem tudo para dar certo. E vai dar certo se nós não só orarmos, mas votarmos certo, escolher as pessoas certas e termos sempre pessoas com esse perfil. Porque quando o cristão entra na política, ele não entra pensando em si, ele entra pensando no próximo. Eu mesmo, eu não tenho um mandato por acaso. Meu mandato foi dado por Deus. Pessoas votaram em mim, mas todo o meu percurso de campanha foi Deus que deu a direção. Então agora, é lógico que Deus continua comigo. Ele vai continuar no meu mandato. E com Jesus no mandato, a coisa vai ser sempre muito justa e vai arrebentar. Né? Muito bem, vamos ouvir um louvor agora, a bênção. Eu quero profetizar que todas as bênçãos vão recair sobre Mongaguá, que Mongaguá vai ser uma bênção. Como a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daquele que se ama dele. Então vamos profetizar a bênção que Mongaguá é do Senhor Jesus, que a bênção se derrame sobre Mongaguá. Voltamos já ao programa Viva Brasil, dias melhores virão. Que o Senhor te abençoe.
rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Choro é contigo, é por ti, é por
Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na Luz TV, CDN TV, mais de 160 canais e TV Estilo, canal 19 da Sul TV para mais de 197 países. Nós queremos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. O nosso tema de hoje, o cristão e a política. Estou aqui o prazer de receber nosso vereador Francisco Fragoso, que também faz parte da Unigreja. Eu também faço parte da Unigreja. Vamos falar, da produção pode colocar aqui para a gente na tela. Vamos falar sobre Unigreja. Vai ter um evento agora em São Paulo. Para quem não sabe, a Unigreja tem mais de 50 mil. Pode pôr tela cheia? Tela cheia. Congresso Renovação, chorem os sacerdotes com a Santa Ceia, sábado, 17 de maio, às 9h30 da manhã, com recepção a partir das 8h. Centro de eventos da Unigreja, cabe mais de 1.000 pessoas, Rua Santa Rita, 215, parei ali pertinho do metrô Brás, perto do Templo de Salomão. Vai ser uma bênção, você é o nosso convidado. Congresso Renovação, chorem sacerdotes com a Santa Ceia, sábado próximo, dia 17 de maio, às 9h30, com recepção a partir das 8h. Centro de eventos da Unigreja, Rua Santa Rita, 215. Pode voltar para mim aqui. Fala aqui, Francisco, para a gente um pouquinho sobre você. Você aqui representa a Unigreja em Mongaguá, né? Sim. O presidente da Unigreja é o pastor Nelson da Baixada. Isso, pastor Nelson cuida do bloco. Nacional. Que antigamente era meu amigo Bispo Eduardo Bravo. Eu estou na Unigreja há uns 4 anos. Sim. Desde o início eu estou na Unigreja. Sim. Hoje é o Bispo Celso. Celso Rebeck, isso mesmo. O Bispo Celso está me devendo uma entrevista até hoje. Quando ele vier aqui em Mongaguá, eu consegui falar com ele. No sábado eu falo com ele para nós marcarmos. Então, pastor, é assim, Unigrejas é a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, né? É um projeto que deu muito certo. As coisas de Deus sempre dão certo, né? E começou ali com um café, um bate-papo, com os pastores da Renascer, bola de neve, e a coisa foi crescendo e hoje tomou esse vulto, né? É bom lembrar, preste bem atenção, a Unigreja não é um trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, e nem de igreja nenhuma. A Unigreja, www.unigreja.com, você se inscreve, são mais de 50 mil líderes. É uma bênção para ajudar a sua igreja a regularizar, para andar junto com você, né? Porque a Bíblia diz em Salmo 133, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E nós vamos ter esse evento, então, nós vamos estar nesse evento, cobrindo o evento Congresso Renovação, chore sacerdote, sábado que vem, 17 de maio, às 9h30, mandando um abraço para o bispo Celso. Celso Rebeck. Ele que é o bispo nacional, cuida da Unigreja no Brasil inteiro. Como eu dizia, o trabalho cresceu muito. Hoje já está no Brasil inteiro, também em Portugal, né? O bispo Eduardo está em Portugal. E aqui o pastor Nelson Alves, que é o nosso gestor aqui na Baixada. O pastor Nelson também está defendendo. Isso, pastor Nelson, precisa trazer ele aqui terça-feira ele faz, é o dia dele na catedral. Mas né? a gente marca na quarta, outro dia para ele vir para a gente poder gravar. Sim, então, e é isso, e é um trabalho voltado para os oficiais das igrejas evangélicas, né? Então, a nossa meta é aumentar a qualidade na pregação da palavra e no serviço que é prestado pelos pastores. Por quê, pastor? O pastor, ele cuida de pessoas, ele ali dá a vida dele, entrega a sua oferta, a sua vida como oferta, e muitas vezes o pastor não tem quem pregue para ele, quem, na verdade, ministre para ele. Então, o Unigrejas, ele veio para isso. Porque o bispo percebeu que o evangelho no Brasil, ele aumentou em números de adeptos que se declaram evangélicos. Porém, alguns índices não batem. Por quê? Quando aumenta o acesso à palavra de Deus, deveria índices como, por exemplo, a criminalidade, a violência familiar tinha que diminuir. E isso não foi acontecendo. Então, nós percebemos que teria que haver um trabalho, uma contrapartida aí. Então, foi por isso que foi instituída a Unigrejas. Hoje é uma estrutura que está à disposição de pastores em todos os locais. Nós temos sempre um bloco, a gente chama de bloco, onde ali tem um pastor nosso que cuida do trabalho, e a gente monta diretórios municipais que vão trabalhar. Nós fizemos uma igreja lá em Itanhaém, né? Isso, sei. No Rudival, na Assembleia de Deus. É a Nova Aliança.
a importância é esse trabalho de unidade no corpo de Cristo, né? Para a gente ser abençoado. Então, hoje, nosso tema hoje é o cristão e a política. Né? A importância, porque a Bíblia diz que, nós falamos aqui que Daniel, o senhor até citou, né? Quando ele ficou 70 anos escravo lá na Babilônia, Deus foi com ele porque ele revelou o sonho de Nabucodonosor e ainda revelou o sonho e o significado, e Deus exaltou ele, ele se tornou primeiro-ministro lá como governador da Babilônia, e foi plano de Deus, que não o povo de Israel só ia sofrer, se não tivesse ninguém com autoridade para representar o povo de Deus já era perseguido, ia ser mais perseguido ainda. Quando Daniel virou governador, guardou o povo, porque ninguém queria mexer contra o governador que só era abaixo de Nabucodonosor, então não dava para fazer. Quando a Bíblia fala de José, nós falamos a mesma coisa, né? Deus mudou a história de 17 anos até 30 anos, ele ficou 13 anos no sofrimento, mas Deus exaltou José e ele virou governador. E para fechar, Esther também, né? Como cristã, ela orou, jejuou para aliviar o povo de Israel, e se ela não fosse a esposa do rei, Assuero, não tinha dado livramento ao povo de Israel, e se morresse todo mundo, não nasceria Jesus. O plano do diabo. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Deus abençoe pela sua presença aqui com a gente. Viu? Amém. Eu que agradeço o espaço. Vereador Francisco. Isso. Eu que agradeço, pastor, o espaço aí, a oportunidade. Sim, estaremos aí sempre que o senhor convidar. A gente vai voltar para falar da Unigrejas, da unidade e, enfim, sempre está falando com o nosso amigo de Mongaguá e de toda a Soul TV, né? Soul TV? Soul TV, é isso. O programa Brasil aqui na Luz TV. Bacana. Muito bem, Deus te abençoe. Nós vamos pôr um louvor para o final aí que chama Projeto no Deserto. Aonde há deserto, há providência de Deus. Que o Senhor mostra que Ele é Deus, porque Deus guardou o povo de Israel. E Moisés foi outro político, grande líder, né? Governador lá do Egito. Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel e usou Moisés para ser uma bênção na vida do povo de Israel. Legislador, né? Um grande legislador. Seremos a bênção de Deus em nome de Jesus. Recuar, jamais parar, nunca, avançar sempre. O cartão de identidade do cristão é o amor. Até o próximo programa Viva Brasil. E vamos ficar, pastor Roberto Teixeira cantando Projeto no Deserto. Deus abençoe. Até a semana que vem, programa Viva Brasil. Dias melhores virão. Deixa eu tirar uma selfie com essa tela aqui, ó. Aonde há deserto, há providência de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você não vai morrer no deserto, porque aonde há deserto, há providência de Deus. A Bíblia diz que Deus usou Moisés para fazer, o profeta que mais fez milagres na Bíblia foi Moisés, 27 milagres no deserto. Deus está dizendo: eu estou entrando com um milagre na tua casa. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Esse Deus é Jesus de Nazaré, é aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Está aqui, pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, Projeto no Deserto. Adore ao Senhor, sai do chão. Um povo em
Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, Projeto no Deserto. Receba aí, você está aqui na TV, estilo canal 19, da Sul TV para 197 países. Adora nosso Deus, ele está aqui. Seu nome é Jesus. Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, Projeto no Deserto. Aplauda ao Senhor. Aleluia.